candidatos, olá futuros companheiros aí do Exército Brasileiro. Continuando aqui no nosso projeto Revisão, Último Suspiro antes das provas da SPSEX e da ESA, convido-os a acompanhar essa aula de hoje, temática que eu separei aqui como título do edital da SPSEX, o mundo na época da Segunda Guerra Mundial, o entre guerras, a Segunda Guerra Mundial, o Brasil na Era Vargas e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Para que eu pudesse atender tanto aos interesses dos candidatos da SPSEX quanto aos interesses do candidato da ESA, qual é o tema comum para esses dois grupos? É o Brasil na Era Vargas, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O tema Segunda Guerra Mundial é importante? É. A participação, o período entre guerras, show de bola. Mas é fundamental, para esse momento aqui, estudarmos Brasil da chamada Era Vargas. Não só pela sua importância para as provas, como também porque atinge esses dois grupos, ESA e SPSEX. Vamos lá. Brasil na Era Vargas, ou tão somente Era Vargas, que vai, como a pergunta indica aqui, ó, de SPSEX 2013. Durante o governo Vargas, de 1930 a 1945. Vargas ficou 15 anos no governo. Desses 15 anos, e aliás, 15 anos de maneira direta, porque depois ele volta em 51 e governa por mais 3, né? Suicidando em 54. Então nós temos, depois de Dom Pedro II, Vargas foi o político brasileiro que mais tempo ficou no poder executivo, né, como chefe maior do poder executivo. Dom Pedro II ficou 49 anos, Vargas vai ficar 18 anos, basicamente, ok? Nos interessa agora estudar a primeira passagem de Vargas no poder, que se dura 15 anos. 15 anos dividido em 3 períodos. Vamos ver a pergunta aqui, que daqui a pouco eu falo sobre esses períodos. Durante o governo Vargas, surgiram no Brasil 2 agremiações políticas. A chamada Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira. ANL versus ANB. É o fla-flu da época, é o clássico da época. Se odiavam. Leia as afirmações abaixo. Ok? Daqui a pouco a gente lê, até para poder entender melhor. Só que eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe dessa prova. Essa questão é extremamente sacana com o candidato. Porque ela pede para você assinalar a alternativa ABCDE, né, que apresenta apenas afirmações corretas. Ou seja, não basta o item 1, 2, 3, 4, 5 estar correto ou não. Eu tenho que ver quais dos itens aqui abaixo, A, B e C, das alternativas, apresenta só item correto. Você vai ver que vai fazer diferença, eu falo isso daqui a pouco. Vamos lá, buscando aqui de maneira bem sucinta, objetiva, prática, trabalharmos aí Era Vargas, esses 15 anos da Era Vargas. Primeiro, governo provisório, 1930 a 1934. Vem para mim aqui. Por que ele chama governo provisório? Pensa comigo. Assim como quando o Brasil proclamou a República, foi necessário criar uma Constituição. Foi necessário organizar a casa para esse novo tipo de governo. Daí, lá no início do Brasil República, nós temos o período provisório, o governo provisório de Deodoro da Fonseca. Nesse momento aqui, também nós teremos o governo provisório. Por quê? Em 1930, apoiado por alguns setores urbanos, descontentes com a política fraudulenta, com as corrupções e com o excesso de privilégios que os cafeicultores tinham, Getúlio Vargas e um grupo ali de setores, principalmente setores urbanos, tomam o poder na chamada Revolução de 30. Ao tomar o poder na Revolução de 30, uma das primeiras ações qual é? Anular, desconsiderar, rasgar a Constituição anterior, que é de 1891. Então o que Vargas fez? Cancela a Constituição de 1891. O que ele coloca no lugar?
Por enquanto nada. Por isso que chama governo provisório. Porque de 1930 a 1934 ele vai governar sem Constituição, de maneira provisória. E muitos indicam que nem havia tanto interesse por parte dele de se criar uma Constituição. O que nos interessa nesse momento aqui do governo provisório? Gostaria de chamar a atenção. Primeiro, fato normalmente cobrado, Ministério do Trabalho. Vargas, ele vai ser, digamos, sempre lembrado, principalmente nesse período aqui da era Vargas, como um camarada que pode ter tido alguns problemas de ordem autoritária, ditatorial, mas é inegável as suas criações no campo das leis trabalhistas. Já nesse governo provisório, por exemplo, ele cria o Ministério do Trabalho. Para quê? Para garantir os direitos trabalhistas aos trabalhadores. Trabalhadores esses que apoiaram Vargas no poder. Trabalhadores urbanos, fique claro. Ok? Beleza? Substituição dos presidentes de Estado, entre aspas, que era o nome dos governadores, por interventores. Vargas vai colocar gente de sua confiança nos estados para governar. Para quê, professor? Para que esses estados e as suas lideranças não se levantem contra o governo federal de Vargas. Ou seja, eu pego alguém da minha confiança e coloco em alguns setores, principalmente em São Paulo. Para quê? Para que esse grupo lá não se levante contra mim. E isso deu certo? Não. Porque nós temos em 1932 a Revolução Constitucionalista de 1932. O que é isso, professor? Aqui nós temos São Paulo versus, vou colocar aqui Brasil, mas entenda como governo federal. Por que São Paulo? São Paulo era, até a Revolução de 30, o berço dos cafeicultores, que dominavam a política nacional. Foram tirados do poder por Vargas. Beleza. Mas querem que esse novo governo se estruture de uma maneira democrática para que eles, elite paulista, voltem ao poder. Só que isso não tem como enquanto Vargas não criar uma nova Constituição. Então a gente pode dizer que a Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 1962, é uma Constituição onde São Paulo e a sua elite política luta contra o governo federal para o que a gente pode chamar de democratização, para o que a gente pode chamar de constitucionalização do Brasil. Por isso o nome constitucionalista. É uma revolta de pessoas que foram tiradas do governo, do poder, mas que querem a Constituição. Ah, olha que legal, São Paulo está preocupado com a população, a elite paulista quer melhores condições. Claro que não. A preocupação de ter uma Constituição é para que essa elite possa disputar o poder novamente, possa voltar ao poder. Vai ser uma guerra extremamente violenta para São Paulo, muitas pessoas vão morrer. Tem uma data específica que é até feriado para os paulistas, é uma data extremamente comemorada lá em São Paulo até hoje, ok? Nesse mesmo ano de 32, detalhe, a Constitucionalista de 32, São Paulo vai obter a vitória contra o governo federal? De certa maneira não. O exército paulista vai ser sufocado pelo exército nacional. Porém, essa revolta constitucionalista de 32, ela vai pressionar Vargas a ponto de, em 1934, ele criar uma Constituição. Então, de certa maneira, podemos dizer que a revolta constitucionalista, ela obteve um certo sucesso, uma vez que mostrou a insatisfação perante o governo provisório de Vargas e meio que pressionou Vargas a atingir, a criar, essa nova Constituição. Beleza, senhores? Vem aqui para mim aqui também. Código Eleitoral de 1932. Essa passagem é ótima. Sabe por quê? Porque nós temos o Código Eleitoral de 32, que estabelece alguns detalhezinhos, porém, o Código Eleitoral de 32, ele vai estar presente em termos de Constituição só na Constituição de 34. Por que eu estou falando isso? Porque já caiu, por exemplo, na prova da ESA, uma questão assim, que falava sobre, por exemplo,
o voto feminino, e se eu não me engano o voto secreto, mas principalmente o voto feminino, se era em qual Constituição. Aí o candidato ficava em dúvida, porque o voto feminino ele está previsto na Constituição de 34, show de bola. Mas quer dizer que ele passou a existir somente na Constituição de 34? Não. Ele já faz presente na Constituição de 32. Tanto é verdade que na Assembleia Constituinte que vai criar a Constituição de 34, nós temos uma mulher. Se você colocar aí, pesquisar no Google, Assembleia Constituinte de 34, você vai ver uma imagem, uma porrada de homem, o terno, todo mundo igual, e de repente no meio disso um chapéu com um vestido e tal, que é uma mulher. Uma mulher nessa Assembleia Constituinte. Aí você pergunta, olha, como é que a mulher participa da Constituinte se o direito ao voto só está presente na Constituição de 34? É por isso, porque o direito ao voto da mulher, ele está registrado na Constituição de 34, mas ele existe desde 1932, na reforma do Código Eleitoral em 1932, ok? Além disso, uma grande crítica dos revoltosos da Revolução de 30, um grande desejo do movimento tenentista lá da década de 20, do século 20, é a ideia do voto secreto. Para eles, a fraude eleitoral, a corrupção se dava não exclusivamente, mas principalmente porque o voto era aberto. Você sabia, você pressionava as pessoas a votarem em quem você queria. Agora, com o voto secreto, não. Com o voto secreto, teoricamente, a população tem mais liberdade em votar. Beleza? Posteriormente, o governo Vargas, ele passa a se chamar, em 1934, de governo constitucional. Obviamente, porque nós temos uma nova Constituição em 1934. O que interessa dessa nova Constituição? É, primeiro, a segunda Constituição republicana, a terceira do Brasil. Terceira por quê, professor? Lembra da Constituição de 1824 do Império? Ela é contada. Depende muito de como você vai ler na sua prova. Se falar que é Constituição republicana, você conta só as constituições da história republicana do Brasil. Se falar Constituições brasileiras, você tem que lembrar da Constituição de 1824. Ok? O que ela dizia? Primeiro, garantia dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Até aí nada demais. Isso aqui é interessante. Vice-presidente, o cargo de vice-presidente é extinto. Tanto é que você não escuta falar de vice-presidente de Vargas nesse momento. O vice de Vargas não tem essa figura. Por quê? Na Constituição de 34, essa função de vice-presidente é extinta. Ok? Além disso, talvez até com medo de internamente ele construir algum inimigo ali e tal. A história recente do Brasil mostra isso. Além disso, nós temos a criação da Justiça Eleitoral. Claro, tem tudo a ver com a proposta da Revolução de 30. Se a Revolução de 30 queria acabar com as fraudes da República Velha, inclusive o nome República Velha é uma maneira de desmerecer aquele período, além de criar o voto secreto, eu tenho que criar um órgão capaz de organizar as eleições, de dar, digamos, transparência às eleições, criando aí a Justiça Eleitoral. Mandato de 4 anos, o presidente da República vai governar por 4 anos. Presta atenção, se vai governar por 4 anos, Vargas aqui governaria de 1934 até 1938, correto? Mas por que 37 ele continua? Por que ele vai até 45? Nós vamos ver que aqui, ó, antes de chegar em 1938, ele vai criar e vai dar um golpe aqui de Estado, ok? Já vou chegar lá. Como eu falei, voto secreto, previsto desde o Código Eleitoral de 32, voto feminino ou, de maneira geral, direito de voto acima dos 18 anos. Ok? Todo mundo, direito de voto acima dos 18 anos. Exceção aqui, que a gente tem que sempre lembrar,
é o voto do analfabeto. Analfabeto no Brasil passa a ter direito ao voto somente na nossa última Constituição, de 1988. Por enquanto aqui, está fora, ok? Direitos trabalhistas. Nessa Constituição nós vamos consolidar esses direitos trabalhistas, tanto é que nós vamos ter a consolidação dos direitos trabalhistas, nesse momento, e consolidando os direitos trabalhistas do brasileiro. Além disso, também nós vamos ter aqui o ensino primário em caráter gratuito e obrigatório. Curioso do obrigatório, que muita gente esquece quando vai analisar questões de ensino, é que ele é obrigatório em dois sentidos. Ele é obrigatório tanto do Estado em oferecer, quanto da família em matricular, ok? E gratuito nesse momento. Aí tem a ver com a questão, fique atento a essa explicação. Nesse momento aqui do governo constitucional, nós temos um amplo conflito político envolvendo ANL de um lado e AIB do outro. O que nós temos aqui basicamente? ANL, AIB. De maneira bem geral, nós podemos dizer aqui que são confrontos ideológicos. O ANL, que era um nome disfarçado para que o Partido Comunista atuasse, e a AIB, Ação Integralista Brasileira, é a versão brasileira de um partido fascista, de uma concepção fascista. Então o que nós temos aqui, a ANL e a AIB, é a luta dentro do Brasil daquilo que de certa maneira vai ser um dos expoentes da Segunda Guerra Mundial. Ok? Beleza? De um lado a ANL, com concepções comunistas, socialistas, e do outro lado a AIB, concepções voltadas mais para o que a gente chama de nazismo, fascismo, só que a gente chama de integralismo. A ANL, liderada por um cara que nós já ouvimos falar sobre Coluna Prestes, é o Luiz Carlos Prestes, e a AIB, liderada por um cara chamado Plínio Salgado, ok? Beleza? Inclusive a AIB tem até um símbolo, né? Que é o sigma, que significa somatório, né? Ou seja, somando tudo aquilo que for de elemento nacional. Tinha um gestual muito, não na expressão, né? Mas a ideia de gestual muito inspirado no nazismo, né? Só que eles, em vez de falarem Heil Hitler, eles falavam Anauê, cumprimentando um ao outro ali, que fazia parte desse movimento integralista. Ok? Isso aqui vai dar muita confusão. Vão se matar um pouquinho durante esse período aí. Esses grupos vão se estapear ao longo desse governo constitucional. Quase terminando o governo constitucional, nós temos a tentativa da ANL de tomar o poder naquilo que a gente chama de intentona comunista. Intentona é um nome até depreciativo para intento louco, intento atrapalhado de se tomar o poder. Militares, né, normalmente de baixa patente, se revoltaram, se rebelaram em alguns quartéis, Rio de Janeiro, Recife, no meio da madrugada, assassinaram alguns companheiros para tentar iniciar um projeto de implantação do comunismo no Brasil, ok? Beleza? De posse desse dado da intentona comunista e se aproximando do fim do governo, Getúlio Vargas vai dar um golpe de Estado em 1937, iniciando aí o chamado Estado Novo. Estado Novo que vai de 37 a 1945. Qual que é a justificativa que ele usa para criar esse golpe? Porque, afinal de contas, em 38 ele tinha que passar o governo. O que ele faz? Além de explorar a intentona comunista, ele divulga para a imprensa o chamado Plano Cohen. Está escrito aí no slide. O que é esse Plano Cohen? Um plano que depois foi visto que era falso, mas um plano que na sua escrita, na sua leitura, é um plano de dominação de um golpe comunista no Brasil. É como se tivessem descoberto que havia uma organização comunista no Brasil
obviamente, se organizando para tomar o poder. Esse plano é divulgado. Imagina hoje em dia, Jornal Nacional passando esse plano e mostrando à população que há uma ameaça comunista no Brasil. Para que Getúlio Vargas fez isso? Para alarmar a população e ao mesmo tempo se colocar como grande salvador da pátria. Eu, Getúlio Vargas, estou indicando, o comunismo está presente no Brasil, há uma ameaça, mas não se preocupe, brasileiro. Eu, Getúlio Vargas, vou abrir mão da minha vida pessoal e vou dedicar mais tempo da minha vida ao Brasil. Eu sei que eu tenho que passar o governo, mas não tem problema. Eu assumo a responsabilidade e vou tomar conta. Só que para isso eu preciso me organizar melhor. Para fazer frente ao perigo comunista, eu tenho que criar uma nova estrutura. E aí ele cria o chamado Estado Novo, criando para isso uma nova Constituição. Perceba que Vargas cria duas constituições, a Constituição de 1934 e a Constituição de 1937. Beleza? O que essa Constituição de 37 dizia? Amplos poderes do presidente, fim das greves. Além disso, ele fecha partidos e Congresso, ele dissolve o Congresso. Ok? Getúlio Vargas começa a governar de maneira ditatorial. Por isso que a gente fala que o Estado Novo é um governo de inspiração fascista. Ok? Além disso, ele vai perseguir comunistas. É famoso o caso da Olga Benário, né, uma comunista que vem para o Brasil, se alia a Luiz Carlos Prestes, tem aqui uma filha, né, a Anita Prestes, se não me engano, e ela é perseguida, junto com Luiz Carlos Prestes, ela é perseguida. Olga Benário, de religião judia, ela acaba sendo presa e exilada, mandada para fora do Brasil, enviada aos campos de concentração da Alemanha nazista. Né? É claro, tem até um filme sobre isso, sobre a Olga Benário. Fácil de descobrir aí nas plataformas de streaming. Três órgãos, três criações desse governo aqui do Estado Novo, que são importantes, bem explorados. DASP, que tem a ver com um departamento de administração ou administrativo do serviço público, é basicamente o que você quer hoje em dia, ou seja, você quer assumir um cargo público. Antes havia muito apadrinhamento, clientelismo e tal, agora não. Agora tem toda uma ordem, toda uma organização para que a pessoa certa ocupe o cargo certo no funcionalismo público, criando inclusive a ideia de concurso público. Ou seja, eu, com formação em História, vou atuar em alguma função da área de educação, por exemplo. Não é aquele, fulano é meu amigo, fulano é meu parente, meu peixe, vem cá que eu vou te colocar no cargo aqui. Não, a ideia é de criar uma logística administrativa para o serviço público. Além disso, foi criado também o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Para quê? Para difundir, para divulgar as realizações do governo Vargas, muito inspirado na propaganda nazista, criando tanto para o público em geral, como obras específicas para as crianças. Né? Inclusive aqui eu posso falar até com certa propriedade, porque o meu mestrado é nessa área do Estado Novo, da propaganda política, educação no Estado Novo, e várias obras serão criadas para estimular o sentimento nacional nas crianças daquilo que Vargas entendia como Brasil. Ok? Além disso, por exemplo, uma criação, não temos mais, agora temos a Voz do Brasil, mas antes era a Hora do Brasil, sabe aquele negócio? Em Brasília, 19 horas. É uma criação de Vargas, ok? Essa ideia de uma transmissão de rádio para difundir, com o instrumento que era possível na época, né, as realizações do governo federal, para que todos os brasileiros saibam o que o presidente está fazendo. Além disso, também nós temos o Departamento de Ordem Pública Social, Ordem Política e Social. Para que isso? Obviamente, se eu tenho a propaganda, e se eu tenho a administração, se eu tenho toda uma estrutura para controlar o Brasil, aqueles que estão saindo da linha vão entrar no DOPS.
vão ser, digamos, perseguidos, como eu falei, Olga Benário e outros tantos que desvirtuavam do pensamento do Vargas. Por isso que Vargas é muito polêmico. Se por um lado ele cria várias situações relacionadas a salário mínimo, direito trabalhista, férias, por outro lado ele tem um lado muito ditatorial, de perseguição, de calar a oposição. Além disso, nós temos também a participação no Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil entra na Segunda Guerra Mundial em 1942. Como que ele entra na guerra? Olha só que coisa estranha. Vargas, ele é um admirador, vamos dizer assim, da política nazista. Isso é inegável. Não podemos falar que o Estado Novo é um governo nazista, mas é de inspiração fascista nazista, com certeza. E ele vai lutar na Segunda Guerra Mundial contra o fascismo e o nazismo. Olha que situação estranha. Mas por quê? Vargas tem essa admiração, mas antes de tudo, ele via o seu lado de presidente do Brasil. E ele vai entrar ao lado dos chamados aliados pela parceria que vai ter Brasil mais Estados Unidos da América. Para incentivar a participação brasileira na Segunda Guerra, o Brasil vai se aliar aos Estados Unidos, e esses tratos já vinham ocorrendo na chamada política de boa vizinhança. Por exemplo, o Brasil vai ceder uma parte do território mais ao Nordeste, principalmente a região do Rio Grande do Norte, para que os Estados Unidos construiriam uma base naval, que por incrível que pareça, era importante para operações militares durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente para o controle do Oceano Atlântico. Em contrapartida, o Brasil vai ganhar, entre aspas, ganhar a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que vai ser instalada em Volta Redonda, fundamental para a construção de uma indústria de base no Brasil. Indústria de base é aquela indústria que constrói indústria. No caso da CSN, a siderúrgica, para formatar, para construir a base das futuras indústrias do Brasil. Ok? Além disso, no campo cultural também, nós temos, o Brasil envia, embora não seja brasileiro, o Brasil envia para os Estados Unidos a Carmen Miranda e recebe outros investimentos. Nós temos a criação de um personagem, alguns livros colocam isso, por que não? A prova não pode colocar. Nós temos a criação de um personagem pela Disney, o Zé Carioca, que é um personagem da Disney brasileiro, criado nesse momento aqui, dessa aproximação Brasil-Estados Unidos. E graças a essa aproximação, o Brasil declara guerra aos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, entre outras coisas, não só por essa amizade aqui, por essa parceria com os Estados Unidos, que lutava do lado oposto, dos aliados, mas também porque alguns navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães, e aí foi a gota d'água para se decidir pela entrada do Brasil na Segunda Guerra. Você já imagina que ao o Brasil entrar na Segunda Guerra, automaticamente Getúlio Vargas estava dando um tiro no pé. Porque ele tinha uma postura autoritária no Brasil, de inspiração fascista, mas externamente está lutando contra a Alemanha nazista. Isso vai ser o prenúncio do fim da chamada Era Vargas. Ok? Beleza? Falei demais, falei bastante, tentando resumir a Era Vargas aqui em poucos minutos para responder essa questão com vocês. Durante o governo Vargas, surgiram no Brasil duas agremiações políticas, a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista. Já lembro disso aqui. Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmações corretas. Olha a maldade dessa questão, fique atento na sua prova. A ANL era de tendência fascista e a AIB tinha tendência socialista. Não, é o contrário. A AIB era fascista e a ANL era socialista. Então o item 1 aqui está completamente errado. Ambas defendiam a moratória, não pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras e o combate aos latifúndios. Não. A Ação Integralista Brasileira não defendia a nacionalização de empresas. Não. Uma tendência liberal, uma tendência, embora relacionada
integralismo, a uma perspectiva mais neonazista, não é a nacionalização de empresas que interessa, muito pelo contrário, nós temos a participação de empresas nesse projeto. Então a 2 também está errada. Ok? O líder da AIB era Plínio Salgado. Sim, correto. O líder da AIB era Plínio Salgado. 4. Argumentando a existência de um plano Cohen, o governo Vargas ordenou a dissolução do Congresso Nacional. Também está correto. 5. Em novembro de 1935, a ANL fracassou na tentativa de tomar o poder através de um golpe denominado Intentona Comunista. Também correto. Aí você vai achar que eu errei. Falei, pô, professor, peraí. 3, 4 e 5 estão corretos. Então são corretas. E as alternativas não tem 3 opções. Aí que mora a maldade desse item. Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmações corretas. Então a gente tem que fazer assim. Letra A. Qual letra 1 tá correta? Não. A 3 sim, beleza. Letra B. A 2 está correta? Não. A 4? Sim. Letra C. A 3 está correta? Está. E a 5? Também. Letra D. A 2 está correta? Não. Mas a 5 está. E letra E. A 1 está correta? Não. E a 4 está. Ou seja, a única alternativa que apresenta apenas afirmações corretas é a letra C. Beleza? Tranquilo? Atenção ao comando da questão. Fugir um pouco do tradicional isso aí. Beleza? Por fim, para finalizar aqui, uma questão de 2016. Vou colocar um parênteses aqui que o professor esqueceu. O Estado Novo foi um período da chamada Era Vargas. Ou seja, o Estado Novo faz parte de um período da chamada Era Vargas, em que o presidente tinha amplos poderes. Beleza? Das alternativas abaixo, aponte aquela que corresponde a um evento ocorrido durante o Estado Novo. Pronto. Se você não estudou o Estado Novo, vai ficar um pouco mais difícil, porque ele vai te dar fatos históricos e você tem que colocar se é ou não de Estado Novo. E o que é pior, nesse caso aqui, ele vai colocar só fatores relacionados à Era Vargas. Por exemplo, a população paulista deflagrou a chamada Revolução Constitucionalista. Isso ocorreu? Ocorreu. Mas na Era Vargas, não. Foi no período do chamado governo provisório. Letra B. Foi criado o Ministério da Educação e Saúde em novembro de 30. Essa aí já facilitou. Como está 30, se você lembra que o governo chamado Estado Novo é de 37 a 45, você já corta esse aqui também. Beleza? Letra C. Eclodiu a Intentona Comunista. Intentona Comunista, 1935. Era Vargas, desculpa, o Estado Novo começa em 37. 1937 a 1945. Então, não é esse aqui. O governo aprovou a lei de sindicalização, que definiu os sindicatos como órgãos consultivos. Vargas fez isso? Também fez, mas não nesse momento, foi no governo constitucional. Então, essa aqui está fora também. Letra E, o Brasil participou da Segunda Guerra com a Força Expedicionária Brasileira, a chamada FEB. Ok? Foi lutar, o Brasil participou, mandou várias tropas na Força Expedicionária Brasileira, que se uniu ao 5º Exército e lutou principalmente nas campanhas da região da Itália. Nós temos aí, quando vocês entrarem para o Exército Brasileiro, nós temos aí uma data comemorativa que é 21 de fevereiro. No dia 21 de fevereiro é a chamada Tomada de Monte Castelo. Podemos falar que é a grande missão do Exército Brasileiro na guerra, lutando ao lado dos aliados contra os países do eixo. A participação brasileira foi fundamental nesse momento da Segunda Guerra, pois quebrou ali uma linha de defesa da Alemanha no norte da Itália. Ok? Beleza? Então você marca aí, letra E, corre para o abraço, dá uma descansada, assim como eu vou descansar, e te espero aqui na próxima aula. Até mais!